paz do Senhor Jesus. Paz. Hoje é dia 31, né? Sábado. O Maio. último dia de maio. E nós vamos encerrar o último dia de maio com uma oração, orando uns pelos outros, louvando e adorando o grande Rei, porque só Ele, toda honra e toda glória. Então vamos, meu povo, nós daqui, vocês daí. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivaneide. Aqui tem outra convidada, mas está quietinha no lugar dela. Então, damos graças a Deus por estarmos vivos, ou melhor, vivas, né? Pela chance de mais um dia você acordar, abrir os olhos, puxar o fôlego de vida que Deus te deu e respirar. Agradecer a Deus por todas as coisas boas que Ele nos dá, pela nossa morada, ainda que essa morada seja paga. Como eu digo sempre aqui, ainda que você pague o aluguel, ali é um canto que Deus preparou para você. Se ainda você não comprou sua casa, mas se esse é um desejo, né, do seu coração, pode ter certeza que você deve continuar perseverando, que Deus, Ele vai realizar no tempo, né? Eu tô falando isso, gente, porque hoje a gente saiu e eu vi pessoas, né, em estado ali de rua. E é muito triste você olhar e ver o seu próximo deitado numa calçada. Esse frio, né? Sabe? Ainda mais com esse frio que tá fazendo. Ele sem a menor, sabe? Porque eu acho que na nossa casa as coisas tão simples, né? Um chuveiro, um chuveirinho que cada um tem, um pouquinho d'água para se banhar, e a pessoa não ter isso. Básico, né, Lisa? Não ter o básico, isso mesmo, Ivonete. Muito triste. Viver à mercê de quando alguém te dá um marmitex, ou você procurar ali um pão para se alimentar. Deus bendito, eu te louvo, meu Pai, e eu te agradeço, porque só o Senhor sabe por onde eu passei, o medo que eu passei. Eu sou muito medrosa, eu tenho terror, medo mesmo, sabe, de certos lugares, de ambientes onde a gente via que aquelas pessoas eram sem lei, não tinha, sabe? E que a gente chegou a presenciar, tanto eu como os meus filhos, muitas coisas. Mas eu te agradeço, meu Deus, porque aqui na minha velhice eu tenho esse cantinho aqui para morar. Muito obrigado, meu Pai. Quantas vezes eu pensei, eu cogitei em vender um barraco meu, porque as coisas estavam ruins, estavam fracas. Eu digo, quem sabe eu vendo esse e compro outro mais baratinho. Ou sei lá, eu alugo uma casa, a gente vai viver para ver se a gente muda um pouquinho, mas não. Eu creio que era Deus que falava, filha, você não pode fazer isso. Aqui é sua morada, né? Aguenta mais um pouquinho. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu peço a você que não é inscrito, se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo para que chegue em outra pessoa que de repente está aí precisando de ouvir uma palavra onde Deus vai ainda te dar uma casa, né? Vai preparar ali sua aposentadoria. Eu creio na promessa. A gente está lendo o livro de Êxodo, né? Onde Deus, ele faz muitas coisas ali. E a gente não pode duvidar de quão grande é o amor e o poder de Deus na vida daquele que é fiel, né? Louvado seja Deus. Pai celestial, sei que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Recebe o nosso cântico, o nosso louvor. Nós somos cantoras, Senhor.
mas somos adoradoras. Aleluia, Jesus. Senhor, escuta, meu Pai, a nossa petição, onde pedimos uns pelos outros. E o Senhor tem atendido, o Senhor tem ouvido e tem respondido, mas é conforme o teu querer e a tua vontade. Louvado seja Deus, e em tudo dai graça. Senhor, perdão pelos meus pensamentos, palavras, atos, o que tem aqui na tua filha, que o Senhor não agrada. Perdão. Que eu diminua, meu Deus, e o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. Aleluia. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, altíssima a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvor de número 126. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Gente, eu vou mudar. Vamos cantar 156. Aleluia, Jesus. A ovelha perdida. Glória a Deus. É bem tocante. O bom pastor buscou-me lá longe do redil e com ternura achou-me, caído triste viu, as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Graças a Deus, meu Deus. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. O 4. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está,
meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Vamos ler a palavra? E vai dar tempo a gente cantar o outro louvor que eu senti de cantar. Deus manda o maná. Êxodo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel. É o 16 hoje, viu, gente? E ele veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto para matar-lhes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia. Aleluia! Para que eu veja e se anda em minha lei ou não. E acontecera ao sexto dia que prepararam o que colherem, e será do dobro do que colhem para o dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor. Aleluia. Porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Glória a Deus. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 da tarde, glória a Deus, entre as 2 da tarde entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho, caiu, eis que, sobre a face do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada, sobre a terra. E vendo-os, os filhos disseram:
Os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acham na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Até hoje se faz isso, não é, meu povo? Porém, medindo com um gomo, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, os colhia cada manhã, cada um conforme ao que podia comer. Porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso santo, sábado do Senhor. O que quiser de comer, cozer no forno, cozei. E o que quiser de cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Aleluia. Glória a Deus. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel e o seu nome Maná, e era como semente de coentro. Era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra do que o Senhor tem mandado: encherás o gome dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomo cheio de maná, e põe-o diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. E amanhã nós vamos ler o 17, né, no domingo, em nome de Jesus.
que a gente terminou aqui, né, o 16. E eu quero... Aqui a gente vê que teve desobediência, né? Em todo o tempo, desde o começo, não é verdade? Entre Adão, entre Eva, os filhos, teve desobediência e teve a consequência, não é verdade? E aqui também não é diferente. Deus disse para eles, o Senhor disse que era para pegar um, porque um era o suficiente para cada um. Mas sempre tem o zoiudo, não tem? E aquele zoiudo via que aquilo ali criava bicho e cheirava mal. Mas quando o Senhor disse, pode pegar e guardar, foi guardado e não estragou. E até hoje, as pessoas não querem obedecer. É difícil, né? Mas não querem obedecer. Eu quero cantar um louvor que é muito conhecido e que tem uma menina por aí nos interior de São Paulo, que eu não sei como é o nome, que ela ama muito. A Maria Luísa. Eu vou cantar para Jesus e para você, viu, meu amor? 447. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Aleluia. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida. Cristo acharás ao findar a lida lá no céu, tu estarás. A gente vai cantar o 4, viu? O último. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida. Cristo acharás, e ao findar a lida lá no céu, tu estarás. João, verso 3, capítulo 3, né, no verso 1, o título é Jesus instrui Nicodemo acerca do novo mandamento, novo nascimento. Vou ler aqui, rapidamente, porque tem alguém que vai ouvir e Deus vai falar com alguém sobre essa leitura e sobre esse hino que foi cantado agora. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho?
Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só até aqui, do 1 até o 6, João 3, né? Eu também ficava pensando sobre isso. A partir do momento que você desce as águas, que você tenha consciência que você não quer mais praticar aquilo que você fazia, e você quer obedecer a palavra de Deus, quer fazer a vontade e o querer do Senhor, você vai descer as águas, vai se batizar. Em seguida, o Espírito Santo, ele vai permanecer em você. Então você é nascido da carne, é nascido da água e também do Espírito. Louvado seja Deus. Isso não te faz você ir para o céu, mas você está garantindo já a sua salvação. E o Senhor diz assim, que tem alguém que toda vez que tem na igreja que está tendo o batismo, essa pessoa está deixando para depois. E não pode fazer isso. No próximo batismo você vai descer as águas e vai se entregar de corpo e alma para Jesus. Tá bom? Porque ninguém chega a Deus se não for por Ele, por Jesus. Não, sabe? Não se engane de jeito nenhum. Sabe? Você pode fazer o que for, a promessa que for, mas se você não estiver em Cristo e Ele não estiver em você, você não consegue chegar até Deus. Um dia Ele mandou esse único filho vir à terra. E na terra Ele sofreu e padeceu tudo aquilo como um cordeiro calado, para salvar a mim e a você. E Ele disse que ia para o Pai, mas que Ele ia voltar. E eu creio na volta do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus bendito e de poder e glória. Hoje eu intercedo, meu Pai, Aleluia. pela vida do Arthur. Arthur é meu bisneto, um dos mais velhos. Esteve aqui a semana passada na minha casa. Hoje está hospitalizado, operado, fez ali uma cirurgia de apendicite. Minha neta está ali, né, sem conseguir dormir, né? É assim que as mães padecem, né? E eu creio, meu Senhor, que Arthur vai sair dali sem sequela nenhuma. Glória a Deus. Que a tua mão santa e poderosa vai tocar nele, do alto da cabeça à planta do pé. Não permita, meu Pai, em nome de Jesus, que ele se contamine com nenhuma infecção, com nenhuma inflamação. Em nome de Jesus Cristo, passa o bálsamo da cura. E obrigado por ele ter sido atendido ali rapidamente e também feito ali a cirurgia. Quantas pessoas vai para o hospital com essa enfermidade e a pessoa vai fazendo um exame e outro e passa o tempo e não dá tempo. Eu quase perdi meu neto Gabriel com uma apendicite assim. Aleluia, glória a Deus. Pai celestial, eu estou aqui, meu Deus, e eu peço a Ti, entra comigo nesta residência, nessa casa onde a pessoa está assistindo essa oração, meu Pai, ouvindo. Senhor, eu não sei o que ela tem, mas o Senhor sabe. Toca nela agora, Jesus. Vai curando a pneumonia, vai limpando os brônquios, as vias respiratórias, curando a alergia, a rinite, a febre, a gripe. Eu repreendo todo o mal, todo o vírus. Controla a pressão, controla, Senhor, a glicemia. Senhor, cura a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Toda angústia causada por essa doença, essa tristeza de alma.
em nome de Jesus Cristo, esse problema que se infiltra, né, ali no cérebro dos teus filhos, Senhor, tirando a paz. Eu repreendo em teu nome para a tua glória todo espírito de enfermidade, Aleluia, nessa vida, nessa família, neste lar. Eu repreendo os vícios em nome de Jesus. Eu repreendo, oh meu Deus, toda rebeldia de filho, de neto, toda palavra, Jesus, lançada uns contra os outros. Palavras feias, mas onde habita palavrões, onde habita coisas assim, o Senhor não participa. O Senhor é santo e não participa do lugar onde é falado essas coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo a contenda entre os casais, as confusões, as invejas, todo o mal, Jesus. Toda a arte maligna contra os casais, contra as famílias, em nome de Jesus, cai por terra agora. Pai Celestial, eu repreendo a inveja, em nome de Jesus. Pai, toma a direção da vida do teu filho, da tua filha que está se aposentando, que está comprando uma casa, que está com a porta de emprego fechada. Abra as portas, meu Deus. Tira o impedimento dessas vidas. Muda o quadro, Senhor. Visita, Jesus, o financeiro dos teus filhos. Abençoa também os abençoadores. Louvado seja Deus. Deus bendito e de poder e glória. Eu abençoo esse lar, essa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoa a nossa igreja. Continua salvando, curando, libertando. Senhor, dá sabedoria, teu filho, pastor Ronaldo. Toma a direção da vida dele, da pastora, da esposa, da filha. Em nome de Jesus, todos os membros. Abençoa, meu Deus, o irmão está bem melhor. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa vizinhança. Aleluia, Jesus. Um por um desse prédio, desses apartamentos. Entra com cura, meu Pai, libertação Aleluia, e salvação. Deus. Abençoa, Deus bendita, a minha vida, Ivoneide, o Jorge, Jesus. a nossa casa. Abençoa a minha filha que aqui está, meu genro, meu netinho Leandro, que amanhã completa 3 anos. Derrama, Senhor, saúde e livramento na vida do Leandro. Em nome de Jesus. Livra ele, Pai. Livra ele do olho mau, da palavra ruim, maldita. Em nome de Jesus. Pai Celestial, abençoa meus filhos e minhas noras. Abençoa, Deus bendito, todos os meus netos e bisnetos. Minha mãe, minhas irmãs e toda a minha parentela. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus.